Queridas senhoras, queridos amigos, aqueles que estão chegando agora, boa noite para todos. Vamos, com muita alegria, mais uma vez, realizar o nosso encontro das quartas-feiras em torno das cartas de Paulo. Que a gente possa todos unir os nossos esforços para que aprendamos mais um pouco em torno das Escrituras à luz do Espiritismo. Eu gostaria de abraçar a todos do chat novamente, a partir da Maria Rocha, que foi a primeira que entrou, a Luísa, até o Vanderly, a Vanderly que chegou depois, a Marinalva está chegando agora, o Guedes. Eu gostaria de abraçar a todos, como também a Alice Mesquita no Facebook, o Rogério Silveira, Daniele, enfim, todos vocês, queridos amigos. Vamos lá, sem delongas, nós hoje, com muita alegria, vamos iniciar o estudo da carta de Paulo aos Romanos, hoje, especificamente no capítulo 13. E nós vamos fazer a leitura agora a partir do verso 1. O capítulo é intitulado Potestade de Deus, Submissão e Autoridade. É o título do nosso encontro hoje, de número 98. Paulo escreve assim aos Romanos: toda alma está sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Verso 3 agora. Vamos lá. Porque os magistrados não são temor para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Vamos ficar por aqui. Questioná-los sobre a qualidade do som. Está chegando para vocês o som de uma forma equilibrada? Está atendendo a qualidade para vocês aí? Eu pergunto, de sorte que a gente possa dar prosseguimento, porque eu estou tendo um pequeno problema de retorno aqui. Vamos lá. Eu vou retomar
do início para que a gente possa começar a conversar. O texto vem dizer assim para a gente. Vamos lá, verso 1. Paulo afirma: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. O que vocês entendem como potestades? Quem quer arriscar? Essa palavra, na verdade, representa os anjos da sexta hierarquia na classificação aí católica, não é? Anjos da sexta hierarquia. Então, assim, apenas a título de significação, nós vamos traduzir que, dependendo do contexto, esses governantes, não é? Que na verdade, no contexto bíblico, representam o poder, aqueles que têm autoridade, podem ser líderes políticos ou governantes espirituais. E no caso das questões místicas, podem representar também a questão da autoridade espiritual, como anjos e demônios. Portanto, são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. Principados normalmente são um tipo de reino ou território governado por um príncipe, mas também pode se referir à autoridade dos príncipes. A Bíblia fala sobre dois tipos de principados e potestades. Então, principados e potestades espirituais, tanto os anjos quanto os demônios estão organizados em hierarquia. Nesta concepção, Deus criou todos os seres e determinou sua função e hierarquia. E aqui nós podemos citar ainda Colossenses 1,16. Entre os anjos existem príncipes e autoridades. Todo principado e toda potestade dos anjos obedece a Deus. No entanto, alguns anjos se rebelaram e abandonaram seu posto para seguir o diabo. Por causa do pecado, o diabo se tornou o príncipe governador de nosso mundo. Aí nós podemos ainda fazer uma alusão a Efésios 2, 1 e 2. Ele também tem principados e potestades entre os demônios que oprimem o mundo. Ponto. Não precisamos ir mais além aqui nessa rápida pesquisa que eu fiz aqui na internet. Então, na verdade, o texto, se nós formos analisá-lo no pé da letra, nós vamos ter dificuldades, porque aqui nessa própria significação católica, nós vamos encontrar uma barreira que vai criar, portanto, um grande abismo entre a análise espírita da católica. E por quê? Dentro desse contexto de hierarquia, de poder, nos céus e na terra, no inferno, inclusive, também, ou seja, as hostes superiores ou inferiores, as turbas nas regiões infernais ou inferiores, se organizam com delegações de poderes, ou seja, cargos e autoridade no sentido do mando, da determinação. Paulo, como um profundo conhecedor, um psicólogo,
de alto gabarito. Nesse texto, ele está nos chamando a atenção para a importância da submissão quanto à autoridade. A doutrina católica, como as religiões seculares, elas se pautam em regimes heteronômios. E esse assunto a gente tem conversado nos últimos tempos aqui nas cartas de Paulo e nos outros estudos que nós fazemos. O que é a heteronomia? Significa dependência, submissão e obediência. É um sistema de ética segundo o qual as normas de conduta provêm de fora. A palavra heteronomia é formada do radical grego hétero, que significa diferente, e momos, que significa lei. Portanto, é a aceitação de normas que não são nossas, mas que reconhecemos como válidas para orientar a nossa consciência, que vai discernir o valor moral de nossos atos. Heteronomia é a condição de submissão de valores e tradições. É a obediência passiva aos costumes por conformismo ou por temor à reprovação da sociedade ou dos deuses. Esta conceituação, portanto, de heteronomia é totalmente oposta ao que propõe a doutrina espírita, que é uma doutrina que nos ensina a desenvolver os processos de autonomia. E só para conceituar, que a autonomia é formada do radical grego auto, que significa por si mesmo, que é a liberdade e a independência. É a faculdade de se reger por si mesmo. É a propriedade pela qual o homem pretende poder escolher as leis que regem sua conduta. Por fim, a autonomia não nega sua influência externa, os condicionamentos e o determinismo, mas recoloca no homem sua capacidade de refletir suas limitações que lhe são impostas e que, observadas, lhe dão a direção a seguir. Ponto. Ficamos por aqui. Com isso, observemos que extraordinário a nossa conversa pode se tornar. Voltando ao texto, Paulo de Tarso, como um profundo conhecedor, conforme estávamos dizendo, ele está propondo que estejamos atentos às autoridades e que sejamos submissos a ela. Será que no pé da letra é isso que ele está dizendo? E eu vou repetir. No verso 1, como acabamos de ler, está dizendo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade aqui, poder, que não venha de Deus. Portanto, todo o contexto da vida é uma ordenação divina. Se nós formos caminhar para o próximo verso, observemos o desenvolvimento do raciocínio de Paulo. Ele vai explicar agora. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pronto.
aqui complica mais ainda a nossa vida. Porque no verso 13 ele diz: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, a potestade aqui? Faze o bem e terás louvor dela. Se a gente insistir mais um pouco, o verso 4 diz: porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Aqui nós vamos criar um grande dilema. Um grande dilema se nós formos ler esse texto no pé da letra. A doutrina espírita vem abrir para nós um horizonte extraordinário. Por isso é que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que vem no tempo certo clarear, vem na hora propícia fazer lembrar tudo que Jesus disse e dizendo mais. No conceito do Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre a gente gosta de citar, Kardec vem dizer assim, ou melhor, não, próprio Kardec, vamos lá. Item 4 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. O Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Alguém pode objetar dizendo: eu posso concluir que Paulo de Tarso começou esse processo de interpretação equivocada? Se nós formos levar no pé da letra, sem dúvida, porque o Paulo, dentro de um contexto rabínico, da escola em que ele veio, no judaísmo, onde a proposta é uma proposta heteronômica, ou seja, é uma religião que define uma obediência para se conquistar, desenvolver virtudes. Ou seja, se não houver submissão à vontade de Deus, à lei de Deus, que está registrada nos textos sagrados, se não nos comprometermos em fazer o que os profetas definiram como regra, nós não teríamos, ou não teremos, se aplicar agora, parte com o próprio Deus, parte com o Senhor da vida. Observemos como que o assunto é complexo. O Paulo está falando sobre ministros de Deus e que é necessário segui-los. Mas se a gente começar a refletir sobre um outro ponto de vista, aproveitando o mesmo texto, nós vamos encontrar uma suavidade no mesmo. Por que, Carlos Alberto? Porque Paulo escrevia para os cristãos. Ele, orientador, amigo,
referência, autoridade. E ele escrevia consolando, porque ele não podia estar em todos os lugares conforme a história deixou consignado para nós. E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, vem relatar que Jesus o inspirou para escrever as cartas. Estevão o assessorava. Então, ele, como um consolador naqueles tempos, enviava uma mensagem como agora ele está enviando para cada um de nós, dizendo: é necessário que vocês compreendam a vida. Porque compreendendo, distinguindo entre o bem e o mal, sereis bem-aventurados. Por quê? Aprendemos em Espiritismo na atualidade, a partir do século XIX, que o sofrimento é inerente à ignorância do ser. Instruamos, então. Por isso é que o convite para o espírita cristão é: amai-vos esse primeiro ensinamento, instruí-vos esse o segundo. Nós estamos aqui para dinamizar o amor e também nos instruir. Então, voltando ao nosso benfeitor Paulo de Tarso, ele está falando de uma autoridade que vem do alto. E essa autoridade, em espiritismo, ela é esquadrinhada de uma maneira exuberante. Porque em doutrina espírita a gente vai estudar a escala espírita. Desde o espírito, quando criado, simples e ignorante, embora puro. Convido vocês a assistir um estudo que foi realizado na FEAC ontem, pelo Ronaldo Jung. Eu achei ele muito inspirado em conjugar o espírito simples e ignorante com o estado de pureza. Porque a pureza do espírito simples e ignorante é a pureza da natureza. O que efetivamente explora para nós uma condição belíssima que remonta à nossa intimidade. O espírito, o seu espírito é puro. O processo do desenvolvimento da personalidade nossa é que vai apresentar para nós as nossas conspurcações, quando nos apoiamos nas sensações, quando alimentamos as nossas paixões em convívio social. Mas o seu espírito é puro. Ele é incorruptível. O que se torna corruptível é a nossa persona. Por isso é que nós vamos tendo muitas oportunidades, desenvolvendo N experiências para aprender a lidar com os desafios do caminho e voltarmos à nossa condição de pureza no que remonta a refletir o pensamento de Deus, que será em plenitude um dia. Na atualidade nós refletimos o pensamento divino, o amor de Deus, a sua perfeição, de uma forma muito sutil e não itinerante. Isso é importante a gente pensar. Então a natureza é perfeita. A natureza do Senhor, criada por Ele, é harmônica, é justa, é maravilhosa. A desarmonia é fruto das nossas opções. Então, quando nós flutuamos, quando nós empreendemos a nossa jornada, gravitando, ou seja, definindo um campo, um périplo em torno da unidade divina, que é a busca da perfeição, do amor,
nós nos felicitamos. Nós nos sentimos realizados dentro, repetindo, de uma relatividade da nossa evolução. Como nós ainda somos frágeis, neófitos, crianças espirituais, nós oscilamos. Diferentemente dos espíritos que já atingiram a pureza completa. Eles são, o estado de felicidade, de completude deles é perene. Isso para nós é muito importante porque a natureza, compreendida como a natureza perfeita do mundo lá de fora, ela precisa de ser concebida na nossa intimidade também como a própria manifestação de Deus que se faz em nossos corpos, que nós vamos tendo a responsabilidade de gerenciá-los. Não é assim? Então, quando nós ficamos enfermos, na verdade, a natureza, que é perfeita, ela está levantando o dedo e dizendo: opa, tem algo de errado, meu amigo. Vamos rever, vamos reharmonizar. E para isso você precisa de se equilibrar mentalmente. Olha que beleza. Então, voltando, fomos criados simples, ignorantes, puros, luz, vós sois a luz do mundo. Mas é necessário que nós aprendamos a posicionar o espelho da nossa alma, que é a nossa mente, para refletir a luz do Cristo, que é o nosso referencial. Refletir a luz do Cristo, que é o nosso referencial. Não foi ele quem afirmou, no capítulo 8 de João, no verso 12, eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguirem não andarão em trevas. Então, como poderíamos usar uma imagem aqui para nos ajudar nesse contexto? Quando nós nos direcionamos, quando nós posicionamos o espelho da nossa mente na direção do Cristo, na verdade, a luz do Senhor alimenta, inspira e induz para que a gente faça também a nossa própria luz. Mas se eu desfoco da luz que vem do alto e passo a querer refletir apenas a minha produção ou a minha luz pessoal, como ela é muito voltada para as questões ainda primárias, eu viro as costas para a luz do Senhor. Não é? Eu viro as costas para a luz do Senhor. Então, eu vou gerar um campo de sombra. Olha que imagem interessante. Eu vou gerar a minha sombra. A minha sombra, porque eu estou criando uma ruptura. Eu estou dissociando. Eu estou desconectando. Eu estou agindo apenas na direção do que me vincula ainda à retaguarda. Eu deixo de olhar para o futuro. E nesses movimentos, o que vai acontecer conosco? Desconectado da autoridade, eu me trancafio, porque eu vou me desarmonizar. Então esse texto, ele precisa de ser tratado aqui com muita calma por nós, para que a gente não interprete com a visão heteronômica. Eu volto pedindo a vocês a paciência, para que a gente preste atenção no que ele está dizendo, de novo. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à condenação de Deus, ou à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmo a condenação. Como dizia Arnaldo Rocha, papagaio. O que o Paulo está falando sobre resistir à ordenação de Deus?
Vamos voltar à hierarquia? No mundo espiritual, a hierarquia ela é constituída pelos valores morais. Portanto, quanto mais evoluído é o espírito, maior capacidade ele tem de refletir a luz de Deus. E a luz de Deus, nós gostaríamos de suavizar o nosso trabalho hoje, tratando a filosofia no campo do sentimento. No caso Deus, o sentimento nobre, o amor. O amor. O amor. Portanto, a lei do amor. Porque a gente vai encontrar no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo que a lei de amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira. Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Esse texto é de Lázaro. Então observemos. O instinto elevado à altura do progresso feito. Este é o sentimento por excelência. Portanto, cada um de nós eleva o instinto na condição que nós atingimos. Então, nos mundos inferiores ou na primitividade, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Corrompido em qual sentido? Está transcendendo a própria instintividade. Ele vai ter sensações. E à medida em que ele vai se instruindo e se depurando, ele tem sentimentos. Então hoje, no nosso atual estágio evolutivo, homem, pensamento contínuo, nós trabalhamos com instinto, com sensação e já trabalhamos com sentimentos. Você não trabalha só a sensação, porque você tem conquistas no campo do sentimento. Mas você não abre mão. É impossível nós descartarmos o instinto, porque o instinto é uma inteligência conquistada. Preservação, reprodução, etc. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aspirações e revelações sobre-humanas. Então, voltando à hierarquia, os espíritos que já vibram nas faixas superiores em Deus amam. E por amar, no seu sentido amplo, eles desenvolveram o senso moral. Porque o caminho é paralelo. Desenvolvimento da inteligência, da razão, do senso moral e dos sentimentos. Observemos bem a cadência evolutiva. Então, quando graduando o espírito no campo moral, não moralista. Moralista é aquele que empreende a moral, grande parte no sentido heteronomo, ou seja, estabelece regra e muitas das vezes para impor o poder e definir submissão. Submissão de várias formas, intelectual, né, acadêmica, religiosa, política. Os chamados moralistas, ou o moralismo que muitas vezes nos causa dificuldades. Vamos ficar por aqui.
a moral. E no caso aqui com Jesus, a moral cristã, que incentiva para todos nós o desenvolvimento por livre vontade, apresentando para nós a oportunidade de escolher. E escolhendo, nós vamos aprendendo a lidar com as respostas das nossas próprias escolhas. E desenvolvendo assim, cada vez que passa, o juízo de valores. O que é bom do que não seja bom. Nesse processo, nós vivendo em sociedade física e espiritual, ou seja, sociedade quanto encarnados, família, amigos, trabalho, casa espírita, mas existe a sociedade espiritual. Nós convivemos com entidades espirituais o tempo todo, fomentando um relacionamento de acordo com o nosso interesse. Então nós temos os companheiros espirituais que estão caminhando conosco, cada um no seu campo de aprendizado, mas intercambiando. E no intercâmbio vamos uns oferecendo o fruto das nossas aquisições. A partir da irradiação comportamental, atitude, palavra e ação, então nós nos influenciamos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, é uma obra magnânima para se estudar. Fininho, poucas lições, mas diz Emmanuel que é um curso para a reencarnação. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que vivemos num mundo, numa realidade de associação, permuta constante. Então nós associamos aquilo que recebemos, decodificamos e lançamos. Associação e repercussão. O tempo todo a nossa vida se faz assim. E é óbvio, quando nós estamos pela lei de amor, pela lei de sintonia, afinidade, também abrindo possibilidades para nos relacionar com espíritos que são mais capacitados, maduros, intelectualmente, psicologicamente. Estes espíritos representam para nós a autoridade. Aí a gente já começa a sair da letra. Porque o Paulo está nos falando nesse verso 2, que quem resiste à autoridade, à ordenação de Deus, trarão sobre si mesmo a condenação. O que ele está dizendo? Que quando nós estamos, por exemplo, diante da autoridade espiritual de um benfeitor, desencarnado ou encarnado, por certo estaremos sendo estimulados pelo comportamento destes a repensar os nossos comportamentos. Vamos verificar que há um nível diferenciado, porque se o comportamento é nobre, digno, lúcido, elevado, vamos chamar assim, sem misticismo, elevado no contexto filosófico, moral, a gente observa um diferencial daquele comportamento que é chulo, injusto, cruel, egóico, violento. Nós sentimos repercussões, porque somos sensíveis. Não é verdade? Os animais são sensíveis, nós somos muito mais sensíveis do que os animais. Então nós captamos vibrações, energia. O indivíduo pode nem necessariamente falar, mas de acordo com um padrão que ele estabelece, vibratório, a gente sente se ele está orando ou se ele está amaldiçoando. Então, eu estou vendo a Fafá dizer assim no chat:
livre-arbítrio é conquista do Espírito e não é dádiva de Deus. E você está completamente correta, amiga. Quando diz assim, Agostinho afirmou no século IV que Deus dá a liberdade, o dom da liberdade é graça divina. Hoje a gente tem refletido sobre a vida de Santo Agostinho, e eu convido o meu amigo João Hoffman, que é um grande estudioso, que a gente volte no passado para observar o valor, o trabalho magnânimo de Santo Agostinho. E principalmente no que envolve a conversão dele. Porque ele também oferece um exemplo extraordinário de mudança de paradigma em sua vida, para seguir o Cristo. E ele é uma autoridade intelectual e auxiliou muito na constituição ou no desenvolvimento da patrística lá dos pais da igreja, e escreveu junto com Tomás de Aquino muitos dogmas da igreja, que eram dogmas heteronômos, de submissão. Como isso, inclusive esses dogmas acabaram como que suscitando o desenvolvimento de muitas doutrinas morais, mas que promoviam ou que se pautavam em cima da culpa e do medo. Culpa e do medo. Por isso que nós estamos com muita calma, e eu já vi aqui que esse capítulo 13, que não são tantos versículos, são 14 versículos, esse capítulo vai abrir para nós muitas perspectivas. Eu estava com uma certa ansiedade de inaugurar esse capítulo e preparei aqui uma série de textos aqui para a gente tentar debater, mas o tempo é tão curto que eu não consegui nem sair da introdução. E nós vamos ter oportunidade de trazer aqui, colocar em pauta a teoria espírita. A teoria espírita. Porque a teoria espírita, na análise de alguns filósofos, é uma teoria esquecida. E eu me sinto mais à vontade em dizer que a teoria espírita não é compreendida ainda por nós. Porque nós lemos a doutrina espírita ainda com a visão que nós trazemos da ancestralidade, como Agostinho tinha quando ele começou a ler o cristianismo. Ele vai interpretar de uma maneira a definir um caminho de submissão às forças superiores, porque quando a gente não conhece, a gente entra para o campo do medo, da submissão. E, na verdade, a proposta não é sermos submissos ou temermos, mas compreendermos, acima de tudo. Por acaso, e espírita, a palavra por acaso não cabe no nosso dicionário, não é verdade? Então, mas eu vou brincar com vocês dizendo assim, que por acaso, antes de começar o estudo, eu estava aqui, separei alguns livros aqui para colocá-los à mesa aqui, só para facilitar, para não ter que ficar pegando na estante. Eu abri o Evangelho segundo o Espírito, tinha uma marcaçãozinha aqui, muito, muito humildezinha, coitada. E estava marcado o capítulo 1. Eu não sei por que eu marquei esse trecho aqui, porque eu sempre marco para fazer os estudos, enfim, e depois, quando eu volto no livro, está marcado lá, eu nem sei o motivo que eu marquei. E estava marcado o livro no capítulo 1, não vim destruir a lei. Olha o que eu achei aqui. Viu, João? Olha que legal. Achei um texto do Espírito Erasto falando de Santo Agostinho. E acabou por isso também que eu citei ele aqui. E o Erasto diz assim, que Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores, divulgadores do Espiritismo.
Manifesta-se em toda parte, pertence a uma vigorosa falange dos pais da igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, etc, etc, etc. E aí, mais à frente, ele encerra essa mensagem dizendo sobre a razão que hoje, porque hoje, vendo chegado a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, Santo Agostinho, outrora, século IV, pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por isso, assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Então vamos chamar Santo Agostinho aqui agora? Pois bem, aí o que aconteceu? Isso aqui que me chamou muita atenção. Allan Kardec, que configurou, codificou, escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, por 2 meses afastado da sua residência para cuidar da saúde, e eles desenvolvem um dos livros mais extraordinários que nós até hoje recebemos sobre o Evangelho, que é o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Kardec coloca a seguinte nota. Eu estou agora conversando com o João. Viu, João? Olha que legal. Final do capítulo 1, Kardec escreve assim: dar-se-á, venha Santo Agostinho, demolir o que ele edificou, porque ele escreveu os dogmas da igreja. Muitos dogmas. A culpa, o pecado foi dinamizado por esses dogmas. Ele veio demolir, agora, no século XIX, tudo que ele fez? Resposta: certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Tem que estudar esses termos, hein? Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do Espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga, similar, parecida, como quer. Paulo de Tarso está falando para nós sobre a necessidade de abrirmos o nosso coração, os nossos olhos, para observar o que realmente nos importa no contexto da moral. Porque se nós não abrirmos esta possibilidade, a condenação vem. Resistir ao mal é trazer a condenação para junto de si.
E que condenação é essa? O que nós podemos observar aqui como condenação? É ficarmos jungidos, presos, ao invés de nos libertar. A condenação é o próprio limite. A condenação é se deparar com a própria ineficiência. A condenação é ver o progresso acontecendo e ter aquele sentimento que está tudo parado, que nós não estamos caminhando. Esta é a expiação que nós falamos tanto, estudamos, repetimos no movimento espírita. Expiação é ver e não poder. Isso é complexo, meu amigo. É muito difícil. E isso, a ineficiência nos causa medo, pânico, fobias, culpa. São sentimentos que precisam de ser, por nós, esquadrinhado, para que a gente possa sair desse casulo. Os espíritos superiores, repetimos, que na verdade o Paulo está tratando aqui para nós, que são magistrados. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Os magistrados, os estudiosos, os representantes, somos nós mesmos. Diante das boas obras, nós nos sentimos felizes. Diferentemente, quando nos deparamos com as más obras. E quais são as más obras? A Marlene Lira escreveu no chat assim: se olharmos o nosso presente pelo que estamos passando, então saberemos por que estamos sofrendo. O nosso passado, que não fizemos coisa muito agradável ao nosso irmão. Marlene, a condenação é ver, não poder fazer. A libertação é sair da ignorância, afirmou a Já, em contrapartida com a nossa querida Ângela. E eu estou vendo aqui o Fafá, expiação é igual pedagogia divina, ocupar o lugar do outro que você feriu. Pedagogia divina. Gostei da locução filosófica do Betzaba Fafá. Desculpa se eu pronunciei seu nome errado, né? Mas é isso aí. Na verdade, vamos pensar assim: expiação é se deparar com uma experiência que traz para nós aspectos que nos aproximam do entendimento da justiça divina. Esta relação é nossa conosco mesmo. É a relação nossa com Deus. Se eu fui ineficiente, se eu fui exagerado, se eu fui déspota, se eu fui arrogante, se eu cometi o delito que foi com o semelhante, prestemos atenção, nós o fizemos porque pensávamos que era a melhor medida.
agora nós estamos sendo convidados para ressignificar o que foi feito. E não para você se culpar do que foi realizado. A Raimunda Ribeiro está dizendo assim: amigos, sou católica. Que bênção, Raimunda, você está conosco. Mas tenho uma grande simpatia pela doutrina espírita. Gostaria de me inteirar mais. Qual livro vocês indicam para que eu entenda melhor a doutrina espírita? Amiga, leia o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Você encontra disponível gratuitamente em PDF. Leia, minha amiga, O Principiante Espírita, também de Allan Kardec. E aí, devagarzinho, você vai se deparar com o Livro dos Espíritos. Leia a introdução dessa obra com calma. É um verdadeiro tratado filosófico de Espiritismo. E aí você começa a partir da primeira questão do Livro dos Espíritos. Aí você concomitantemente abre o Evangelho para você observar como que o Espiritismo tem um compromisso de trazer o pensamento de Jesus de volta para os nossos tempos e explicar, porque esta é a tarefa do Espiritismo para com todos, não é? Enfim, vamos devagarzinho, sem pressa, sem ansiedade, mas eu, se você me permite, minha amiga, para com todos aqueles que nos pedem dicas que possam esclarecer esses primeiros movimentos, eu sugiro, conheça Allan Kardec. Porque se você conhecer o pensamento de Allan Kardec e suas obras, eu não tenho dúvida que você vai encontrar muitos outros belos autores, mas você jamais vai abrir mão de estar próximo de Allan Kardec. Então comece com ele, porque ele é o vulto silencioso e mais bem preparado para nos apresentar Jesus, como a tarefa de Elias no Antigo Testamento, de João Batista, precursor, e agora, novamente, com a mesma linha de tarefa, de projetos, Allan Kardec e o Espiritismo, podemos dizer, se tornam um só, o precursor da felicidade celestial. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Fazes o bem. Porque a ideia não é temer a autoridade. A ideia é respeitar. É admirar os benfeitores da vida maior, que nos oferecem exemplos extraordinários. Mas nós não temos que temer a Deus, não temos que temer a ninguém. Quem sabe, filosoficamente, poderíamos concluir dizendo, talvez devemos temer, sim, a nossa ignorância e trabalhar com carinho, trabalhar com paciência, para que a gente vença a nós mesmos. Meus queridos amigos, minhas bondosas irmãs, é com muita alegria que nós atingimos, portanto, a culminância do nosso encontro. Eu gostaria de pedir para vocês a oportunidade de encerrar a nossa tarefa em mais esse estudo de número 98 das cartas de Paulo, trabalhando hoje até o versículo 3, liberdade ou submissão, repetindo que o assunto vai se estender durante todo esse capítulo e os demais estudos que nós realizamos, mas já que nós encerramos falando sobre o temor, em função
do versículo 3, nós vamos trazer o benfeitor Emmanuel para encerrar a nossa atividade com a lição de número 4 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, quando o Emmanuel diz assim, trazendo o versículo 18 do 4º capítulo da primeira epístola de João: o perfeito amor lança fora o temor. Para que a nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. É necessário, minha irmã, meu amigo, rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins, para atormentá-las sobre múltiplas formas de temor. Quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante, pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverá sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue, triunfante, dos abismos da sombra para os cismos da luz. Emmanuel. Para os cismos da luz, encontraremos Jesus. E que Ele continue favorecendo para que nos amemos uns aos outros, para que nos entendamos, para que abençoamos as diversidades, para que incluamos os nossos irmãos, que são seres que, como nós outros, lutam pelas próprias conquistas, para que
unânimes no Evangelho, sigamos com fé, força e coragem para atingirmos os objetivos tão sonhados, almejados, decantados em versos e prosas, em alguns momentos banalizados, postergados, abandonados pela nossa própria incúria. Com Jesus, o futuro se faz real e muito mais perto que podemos imaginar. O futuro é agora. O futuro é você, é a sua existência. Entre para dentro de ti mesmo e sinta isso. Sinta a tua energia, o seu fulgor, o seu ardor, promovido pela tua capacidade de brilhar a própria luz, pois tu és espírito e nasceu com a destinação de ser perfeito, vitorioso e feliz. Sintamos isso. Sintamos sem adiar. A decisão é agora. As bênçãos do aceitar, o dom do discernir, a prece intercessória, a inspiração que verte do alto. É agora. Perdoa. Liberte-se. Olhe para frente. Saiba que o que está nas suas mãos é da tua competência. Você vai conseguir. Dias melhores estão a caminho. Tenha certeza disso. Não se desespere, não desanime. Ande mais. Um passo adiante. Pois a chave está sendo colocada à tua frente para que você abra as portas da verdade. E só ela vai te libertar. Não a verdade do outro, a tua verdade. A verdade é em Deus. A verdade é em Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela audiência. Compartilhem o vídeo. E que todos possamos ter uma noite de muitas bênçãos. Ave Cristo. Ave Cristo. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com